Existe um texto antigo que circulou entre os primeiros cristãos, foi lido por comunidades inteiras, citado por líderes religiosos. E mesmo assim ficou de fora da maioria das Bíblias. Não foi destruído, não foi perdido. Ele simplesmente ficou de lado. E o curioso é que quanto mais você olha para ele, mais estranho tudo fica. Porque esse livro não fala só de fé ou de moral. Ele descreve encontros entre humanos e seres que não deveriam estar aqui. Menciona conhecimentos proibidos sendo entregues à humanidade e apresenta uma versão do passado que não combina com a história que aprendemos. E aí surge a pergunta que incomoda. Se esse conteúdo era conhecido, por que a maior parte das tradições cristãs decidiu deixá-lo de fora? O nome desse texto é Livro de Enoque. E não, ele não é totalmente desconhecido. Durante muito tempo, ele circulou entre grupos religiosos, foi preservado em algumas culturas específicas e até hoje aparece em debates teológicos. Só que existe um detalhe que muda tudo. Ele não foi considerado inspirado o suficiente para entrar no cânon oficial da maioria das igrejas cristãs. Mas, e aqui fica interessante, existe uma exceção importante: a Igreja Ortodoxa Etíope. Para eles, o livro de Enoque não é apócrifo. É escritura sagrada, parte da Bíblia oficial, lida e estudada até hoje. Isso significa que, enquanto a maioria das tradições o deixou de lado, uma tradição cristã inteira o considerou essencial. E isso já levanta uma questão: o que faz um texto ser sagrado em um lugar e questionável em outro? Enoque, o personagem, também não ajuda a simplificar a história. Ele aparece de forma breve na Bíblia, mas com um detalhe incomum: não teria experimentado a morte como os outros. Disse que ele andou com Deus e simplesmente desapareceu. Só isso já foi suficiente para alimentar séculos de especulação. Quem foi esse homem? O que ele viu? E por que existe um livro inteiro atribuído a ele, cheio de relatos que vão muito além do que aparece nas escrituras tradicionais? Quando você começa a ler os fragmentos e traduções disponíveis, e sim, existem diferentes versões: Primo Enoque, 2 Enoque, 3 Enoque, cada uma com sua história. Percebe rapidamente que não se trata de um texto comum. Não é só narrativa religiosa. Tem visões, descrições de seres, explicações sobre eventos que parecem deslocados no tempo. Algumas partes parecem simbólicas, outras soam literais demais para serem ignoradas. E é justamente aí que o desconforto começa. Porque se uma parte disso for levada a sério, a história da humanidade pode não ser exatamente como imaginamos. E talvez seja por isso que esse livro gerou tanta controvérsia ao longo dos séculos. Antes de chegar ao conteúdo mais estranho, é importante entender o caminho desse livro. Ele não apareceu do nada. Escritos atribuídos a Enoque começaram a circular muito antes da formação oficial da Bíblia como conhecemos hoje. Isso significa que, em algum momento, comunidades religiosas tiveram contato direto com essas ideias. Elas não eram secretas desde o início. O problema veio depois. Quando líderes religiosos começaram a definir quais textos fariam parte da Bíblia, critérios foram estabelecidos. Um deles era a autenticidade apostólica, a conexão direta com os apóstolos ou profetas reconhecidos. Outro, a consistência com os ensinamentos já aceitos. E havia ainda a questão da pseudepigrafia, textos atribuídos a figuras antigas, mas escritos muito depois. E é aqui que o livro de Enoque começa a destoar para muitas tradições. Não porque ele contradiz completamente tudo, mas porque ele vai longe demais. E porque estudiosos começaram a questionar se realmente foi escrito por Enoque ou se foi uma obra posterior que usou seu nome para ganhar autoridade. Dentro dele aparecem histórias sobre seres chamados vigilantes. Eles não são descritos como humanos. Também não são exatamente como os anjos que a maioria das pessoas imagina.
Esses seres teriam descido à Terra e interagido diretamente com humanos, e não de forma simbólica. A narrativa sugere ações concretas, relações físicas, consequências reais. Agora, é importante dizer, existem várias formas de interpretar essas passagens. Teólogos e estudiosos sérios têm visões completamente diferentes sobre o que isso significa. Alguns veem tudo como alegoria moral sobre corrupção e queda espiritual. Outros acreditam que há algum núcleo histórico por trás da narrativa. E há ainda quem conecte essas histórias a antigas mitologias do Oriente Médio, sugerindo influências culturais cruzadas. Mas não para por aí. Esses mesmos seres são descritos como responsáveis por ensinar conhecimentos aos humanos. Coisas que, segundo o texto, não deveriam ter sido reveladas naquele momento. Técnicas, práticas, formas de manipular o mundo físico. E, de acordo com o livro, isso teria causado um desequilíbrio enorme. É aqui que a narrativa começa a ganhar um tom quase apocalíptico. O mundo teria se tornado caótico. A ordem natural teria sido quebrada. E tudo isso por causa de uma interferência externa. Agora imagine tentar incluir um texto assim dentro de uma coleção que busca transmitir uma mensagem espiritual clara e organizada. Para os líderes religiosos que formaram o cânon ocidental, isso criava mais perguntas do que respostas. Não é difícil entender por que houve resistência. Ainda assim, o livro não desapareceu completamente. Ele continuou existindo em algumas tradições específicas, foi preservado em idiomas menos comuns, principalmente em Ge'ez, o antigo idioma da Etiópia, e reapareceu em momentos históricos inesperados. Isso só aumentou o interesse ao longo do tempo, porque quando algo sobrevive fora do sistema principal, as pessoas começam a se perguntar o que ele tem de tão diferente. E no caso de Enoque, a resposta não é simples. O ponto em que o livro de Enoque mais chama a atenção é quando ele começa a descrever as consequências dessas interações. Não fica só na ideia de que seres desceram à Terra. Ele entra nos detalhes do que teria acontecido depois. Uma das partes mais comentadas fala sobre o surgimento de uma raça híbrida, seres que não seriam totalmente humanos. O texto descreve esses indivíduos como gigantes, com características físicas fora do comum e um comportamento que rapidamente se torna destrutivo. Eles não se encaixam na ordem natural, não pertencem completamente ao mundo humano. E isso levanta uma questão incômoda. Se esses relatos fossem interpretados de forma literal, estaríamos falando de um passado onde a humanidade não estava sozinha. Mas aqui é onde as interpretações se dividem drasticamente. Para muitos teólogos, essas figuras representam a corrupção moral da humanidade. Gigantes não de estatura, mas de maldade. Para outros, especialmente na tradição etíope, existe uma leitura mais literal que ainda assim se encaixa dentro de uma cosmologia espiritual coerente. E há ainda quem conecte essas descrições a teorias mais modernas, algumas mais especulativas do que outras. O próprio texto não resolve essa dúvida. Ele apresenta os eventos e deixa espaço para a interpretação. Isso, por si só, já é suficiente para gerar controvérsia. Outro ponto que chama a atenção é a forma como o conhecimento é tratado. No livro de Enoque, saber demais, cedo demais, parece ser um problema. Os humanos recebem informações que não estavam preparados para lidar. E isso desencadeia consequências que fogem do controle. Essa ideia aparece em várias culturas antigas, da Torre de Babel ao mito de Prometeu. Mas aqui ela é apresentada de forma direta. Não é só uma advertência moral, é quase uma narrativa de causa e efeito. E talvez seja exatamente isso que torna o texto difícil de encaixar em uma estrutura religiosa mais organizada. Ele não entrega respostas claras. Ele levanta mais perguntas do que resolve. E perguntas, nesse contexto, podem ser perigosas.
Porque quando você começa a questionar a origem das coisas, dificilmente para no primeiro ponto. Quando tudo isso é colocado junto, os vigilantes, o conhecimento proibido, os híbridos, o caos, fica mais fácil entender por que o livro de Enoque não foi incluído na maioria das Bíblias. Não necessariamente porque alguém quis esconder algo específico, mas porque o texto simplesmente não se encaixava na narrativa que estava sendo construída pelas tradições ocidentais. A Bíblia, como coleção, segue uma linha. Existe uma coerência interna, uma mensagem que se mantém ao longo dos livros. O texto de Enoque, por outro lado, puxa essa linha para direções difíceis de controlar. Ele abre possibilidades que não são fáceis de explicar dentro de um sistema fechado. Para os compiladores do cânon, isso representava um risco teológico, mas isso não significa que ele seja irrelevante. Muito pelo contrário, o fato de ele ter sido preservado por tanto tempo e de ser escritura sagrada para milhões de cristãos etíopes até hoje, mostra que, de alguma forma, ele continuou sendo importante. Ele sobreviveu porque alguém considerou que valia a pena manter aquele conteúdo vivo. E talvez seja isso que mais chama a atenção. Não é só o que está escrito nele, é o fato de que ele continuou existindo mesmo fora do padrão dominante. É o fato de que diferentes comunidades olharam para o mesmo texto e chegaram a conclusões completamente diferentes sobre sua importância. Agora, pensa um pouco. Quantas histórias antigas você conhece que ficaram de fora das versões oficiais? Quantas interpretações diferentes podem ter sido deixadas de lado ao longo do tempo? E o que isso diz sobre a forma como a história e a fé são construídas? Se esse tema te pegou de alguma forma, não precisa só assistir em silêncio. Escreve aqui embaixo o que você acha. Você vê esse livro como algo puramente simbólico? Ou acredita que existe alguma parte ali que merecia mais atenção? E se você já ouviu alguma história parecida, ou cresceu em uma tradição que vê esses textos de forma diferente, compartilha também. Às vezes é nesses detalhes que surgem as conversas mais interessantes. E se você quiser continuar explorando esse tipo de conteúdo, sem pressa, sem respostas prontas, só abrindo espaço para pensar, fica por aqui. Se inscreve no canal como quem entra numa roda de conversa, não só para assistir, mas para fazer parte. Porque no fim, o que mais importa não é ter todas as respostas, é não parar de perguntar.